Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura para vocês dessa obra que é considerada a melhor exposição sobre o Sermão do Monte, do Dr. Martyn Lloyd-Jones, Estudos no Sermão do Monte. Não preciso nem falar do Dr. Martyn Lloyd-Jones porque é muito conhecido, né? Ele foi pastor por mais de 30 anos ali na capela de Westminster, na Inglaterra. A formação dele não tem formação teológica, né? Porque ele se formou em medicina, só que ele não exerceu, porque ele deixou tudo. Ele tinha uma excelente carreira pela frente. Ele foi convidado para servir na corte do rei, né? Para ser o médico ali da corte, uma junta médica, é onde ia trabalhar na corte para o rei da Inglaterra. E ele recusou. Ele recusou porque no seu coração estava ardendo, estava anelando, o Espírito estava o impulsionando para o ministério. E quando ele tomou essa decisão, o pai dele quase mata ele. O pai dele ficou bravo com ele porque investiu nele, né? Para ele ser um médico, ele tinha uma carreira promissora na medicina, mas ele largou para se dedicar à obra de Deus. Isso é chamada. Isso é chamada. Uma pessoa que tinha tudo para ser bem-sucedida, ganhar muito dinheiro, ser uma pessoa totalmente realizada na sua profissão. Ele deixou isso e decidiu se realizar sendo pastor e sendo pregador. Tanto que Martyn Lloyd-Jones é o maior pregador, o maior expositor bíblico do século XX. É o maior. E todas as suas obras são de sermões que ele pregou lá em Westminster. Assim como aquela série de comentários de Hebreus, a série de Atos, a série de Efésios e outras obras dele, de Hebreus, e assim também como do Sermão do Monte, onde ele pregou 60 sermões, 60 sermões entre os anos aí de 1958 a 1959. E Martyn Lloyd-Jones, já naquela época, ele sabia da importância da pregação expositiva. Ele vai falar aqui do prefácio. E as filhas dele, que detinha, né, os direitos autorais de suas obras, de suas pregações, só permitiram a publicação dessas obras se elas fossem fiéis àquilo que ele pregou. Então você vai ler aqui, né, o Sermão do Monte, os estudos no Sermão do Monte do Lloyd-Jones, e qualquer obra dele, você vai ver, o que você vai ler é exatamente aquilo que ele pregou, exatamente aquilo que ele falou, que ele expôs para o seu público, para as suas ovelhas. Então ele é fiel, né? O material é fiel. Não tirou nada, nem acrescentou nada. É exatamente a exposição dele. É como se você estivesse ouvindo ou vendo ele pregar na capela de Westminster nos domingos de manhã e os domingos à noite. O domingo à noite. Então é um livro suntuoso, maravilhoso, do maior expositor bíblico do século passado. E o Sermão do Monte, nós sabemos que é o maior sermão, né? Ou o melhor sermão de todos os tempos, porque foi pregado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa obra, a primeira edição dela em português, foi lançada em 1984, e a segunda edição, que é essa aqui, foi lançada em 2017, a segunda edição. Tá? A primeira de 84 e a segunda de 2017. Lloyd-Jones, ele viveu bastante, ele morreu com 82 anos. Ele nasceu em 1899 e morreu em 1981. Tá? Portanto, esse ano está fazendo 40 anos da morte do Dr. Martyn Lloyd-Jones. E aqui está o prefácio, né? O índice dessa grande obra. Tá? Aqui é o prefácio. Ele começa com introdução geral, depois perspectivas e análise
gerais, introdução às bem-aventuranças. Aí começa, né? Toda a exposição dele, ó. Toda a exposição do capítulo 5 de Mateus, conforme vocês estão vendo aí, até o capítulo 7, todo. Versículo por versículo, capítulo por capítulo, parte por parte, tá? Explicado e aplicado. Então, e para cada versículo, né, uma cadeia de versículos, ele dá o tema daquilo que ele está pregando, né, expondo. Então, são 60 sermões do Lloyd Jones acerca do Sermão do Monte, tá? Aqui, ó. Expõe assim de uma maneira extraordinária, maravilhosa, tá? Que é o capítulo 5. Terminando o capítulo 5, ele começa o capítulo 6, vivendo a vida reta, como orar, o jejum, quando orares, oração, adoração, ele explicando a oração do Pai Nosso, né? A oração que Deus responde, oração, petição, versículos 15, versículos de 11 a 15, tesouros no céu e na terra, 19 e 20, Deus ou as riquezas, ou Deus e Mamon, né? 19 a 24, a imunda servidão ao pecado. Aí ele vai andando, né? Até chegar no capítulo 7, ó, tá? Até o final, até a conclusão, que é os versículos 28 e 29. Então são 860 páginas, como vocês estão vendo aí embaixo. 860 páginas. Gente, é muita coisa. É muita coisa. É muita exposição. 60 sermões que ele pregou aos domingos de manhã entre os anos de 1958 e 59. Ele termina a exposição. Aqui está o prefácio dele. Ele escreveu nesse prefácio, onde pediram, né, os membros da sua igreja pediram para ele publicar essas obras, ou as suas exposições, as suas mensagens, né? E ele atende o desejo das suas ovelhas. E olha que ele fala naquela época, queridos, sobre o sermão expositivo, tá? Na época que não era tão comum pregar expositivamente como nem hoje. Olha o que ele fala aqui, ó. No prefácio, estou plenamente convencido de que a maior necessidade da igreja moderna é a volta à pregação sob moldes expositivos. Sob moldes. Deixa eu ler de novo aqui para vocês. Estou plenamente convencido de que a maior necessidade da igreja moderna é a volta à pregação sob moldes expositivos, que é a melhor forma de pregar, de fato. É o melhor sermão, tá? Onde de fato você é fiel às escrituras. Não que quem prega textualmente ou tematicamente não é fiel às escrituras, né? Só que não é qualquer um que está falando, né? Simplesmente é o maior pregador, o maior expositor do século passado, do século XX. E eu quero citar aqui rapidamente, pegar aqui a primeira bem-aventurança, tá? A primeira bem-aventurança, que é bem-aventurados os humildes de espírito, ou os pobres de espírito. E só ler algumas coisinhas aqui para vocês. E primeiro vai explicar a questão, dar um panorama, né, geral sobre essa bem-aventurança. Vai explicar o que não é a pobre de espírito, aquilo que não é. Então vai dar uma explicação muito boa, uma síntese muito boa. E depois ele vai falar o que é ser pobre de espírito. Deixa eu só pegar aqui rapidamente. Depois de ele expor sobre aquilo que não é, né, que as pessoas pensam que são, ou pensam que é, mas não é ser pobre de espírito, ele vai explicar sobre aquilo que de fato é ser pobre de espírito. Aqui, ó, sendo, deixa eu ver aqui, aqui embaixo, ó, na página 61. Sendo esses aspectos negativos da questão, quais seriam os aspectos positivos dessa qualidade da humildade de espírito, ou do pobre de espírito?
poderia dar uma síntese sobre aquilo que não é, ser pobre de espírito. Primeiro ele fala aquilo que não é, depois ele vai falar o que é ser pobre de espírito. Aí ele fala aqui, ó, penso que a melhor maneira de respondermos essa indagação é fazê-lo através de termos bíblicos. É o que disse Isaías, capítulo 57, versículo 15. Porque assim diz o Senhor, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar os espíritos abatidos e vivificar o coração dos contritos. É aqui destacada a qualidade certa de espírito, havendo inúmeras ilustrações dessa realidade nas páginas do Antigo Testamento. Essa foi a atitude de um homem como Gideão, por exemplo, o qual, quando o Senhor lhe enviou um anjo para anunciar-lhe o grande feito que ele estava prestes a realizar, objetou: Não, 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 isso é impossível. Pertenço à menor tribo de Israel e à menor família dessa tribo. O homem jactancioso, sem embargo, não age assim. Gideão, porém, realmente acreditava no que dizia, encolhendo-se diante da própria ideia da grandeza pessoal e das honrarias que haveria de receber, julgando que isso era algo simplesmente incrível. Então, para ele não tinha as qualificações, né, para aquele chamado. Foi essa, igualmente, a atitude de Moisés, o qual se sentia inteiramente digno, né, da tarefa que lhe foi dada, porquanto tinha consciência de sua inadequação e insuficiência. Também se vê idêntica a atitude em Davi, quando disse: Senhor, quem sou eu para que venhas a mim? Para ele, a visita divina era simplesmente inacreditável e deixava-o atônito. Nota-se exatamente a mesma atitude no profeta Isaías. Tendo recebido a sua grandiosa visão, exclamou: Sou homem de lábios impuros. Isaías capítulo 6, versículo 5. É isso que significa ser humilde de espírito, né? Ou pobre de espírito. É essa atitude, e essa atitude pode ser detectada por todas as páginas do Antigo Testamento. Todavia, examinemos agora a questão no Novo Testamento. A humildade de espírito pode ser claramente vista, por exemplo, em um homem como o apóstolo Pedro, que era por natureza um homem agressivo, que se impunha aos seus semelhantes e era dotado de forte confiança própria. Um típico indivíduo do mundo de nossa época, extravasando confiança própria e crendo em suas próprias forças. Contudo, contemplemos Pedro, quando ele realmente viu o Senhor. Foi então que ele lhe rogou: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Lucas capítulo 5, versículo 8. E consideremo-lo ainda quando muito tempo depois tributos elogios ao apóstolo Paulo, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16. Contudo, cumpre-nos observar que ele jamais deixou de ser um homem grande, deixou de ser um homem de grande ousadia. Nunca se mostrou um fracalhote, um tímido. Quanto a isso, ele jamais mudou. Sua personalidade essencial não se alterou ao mesmo tempo, porém ele tornou um homem humilde de espírito. Aí ele fala do apóstolo Paulo, tá? Aí depois de ele falar do apóstolo Paulo, ele vai falar aqui, ó. Mas naturalmente podemos perceber essa atitude acima de todos na vida de nosso Senhor, de Cristo, que é o maior modelo, né? Ele se tornou homem, tomou sobre si mesmo a semelhança de carne pecaminosa. Embora continuasse sendo igual a Deus, não se aferrou às prerrogativas da sua deidade.
Jesus resolveu que enquanto estivesse nesse mundo viveria como um mero homem, ainda que jamais tivesse deixado de ser Deus. E esse foi o resultado, declarou ele. Nada faço por mim mesmo. Eis o Deus homem falando, nada faço por mim mesmo. E também esclareceu, as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Nada posso fazer por mim mesmo, porquanto dependo inteiramente do Pai. Eis aí, consideremos a vida de oração do Senhor Jesus. É quando observamos nessa prática e nos conscientizarmos, né? E nos conscientizamos das muitas e muitas horas que ele passava em oração, que vemos a sua humildade de espírito e o quanto ele dependia de Deus Pai. Maravilha, né? Aí ele vai falando. Isso, pois, é o que se deve entender por humilde de espírito. Essa qualidade aponta para a completa ausência de orgulho pessoal, para a completa ausência de segurança própria, né? E autodependência. Ela indica a consciência de que nada representamos na presença de Deus. Portanto, não é algo que possamos produzir por nós mesmos. Não é algo que possamos fazer de modo próprio. Pelo contrário, é aquela tremenda tomada de consciência de nossa própria nulidade quando chegamos a enfrentar Deus face a face. Isso é ser humilde de espírito. Quero exprimir essa ideia da maneira mais vigorosa possível, e assim faço com base nos ensinamentos da Bíblia. Ser humilde de espírito significa que se alguém é crente autêntico, então não está dependendo dos seus dotes naturais que lhe vêm do berço. Os humildes de espírito não dependem do fato de que pertencem a determinadas famílias, não se vangloriam de pertencer a certas raças ou nacionalidades, né, privilegiadas. Essas pessoas também não edificam as suas vidas sobre o alicerce do seu temperamento natural, nem acreditam que haja alguma vantagem em sua posição natural da vida, e nem depende disso ou de quaisquer potencialidades que lhe hajam sidas conferidas. A pessoa que é humilde de espírito, não depende do dinheiro ou de quaisquer riquezas de quem porventura seja possuidora. Se somos humildes de espírito, então não dependemos da educação recebida, nem da escola ou faculdade particular que tivemos frequentado. Que maravilha, né? Aí ele continua. Aqui, ó. Repito, ser humilde de espírito é sentir que nada somos, que nada temos, e também que olhamos para Deus em total submissão a Ele, dependendo inteiramente de sua misericórdia e de sua graça. Digo que ser humilde de espírito é experimentar, embora parcialmente, aquilo que Isaías experimentou quando, havendo recebido a sua grandiosa visão, exclamou: ai de mim, porque sou homem de lábios impuros. Isso é humildade de espírito. Quando nos vemos em competição com outras pessoas deste mundo, dizemos: sou capaz de competir com elas. Pois bem, no que tange a este mundo, essa atitude talvez seja muito boa, se é que apreciamos. Porém, quando uma pessoa já teve suas ideias aclaradas a respeito de Deus, necessariamente sente-se como quem está morto, conforme sucedeu a João na ilha de Pátimo. Aí ele vai explicando o que é por ser pobre de espírito. Depois que termina aqui, ele começa a segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, né? Porque serão consolados. E aqui ele arrebenta, né? Ele vai falar do choro espiritual, daquele que é quebrantado, daquele que é contrito, daquele que anda, que chora pelas mazelas, pelos seus pecados, pela injustiça social, pelo pecado alheio. Esse é bem-aventurado e é esse que será consolado por Deus. Excelente. Já sabe que ele cita aqui Jesus, né? Ele vai citar Jesus. Jesus era uma pessoa alegre, contente, sorridente, com certeza.
mas você não vai encontrar um texto no Novo Testamento Jesus dando gargalhadas, sorrindo, rindo, mas pelo contrário, você vai encontrar ele chorando, né? Olha aqui que ele vai falar aqui, ó. Uma das coisas que nele observamos, Cristo, né, é que não há qualquer registro de que ele alguma vez se tenha rido. Lemos que ele ficou irado, lemos que ele padeceu fome, sede, mas não há registro algum de alguma gargalhada que Jesus tenha soltado. Sei que o argumento baseado no silêncio pode ser perigoso, mas apesar disso devemos dar a devida atenção ao fato. Recordemos-nos daquela profecia acerca de Cristo no livro do profeta Isaías, onde somos informados de que ele seria homem de dores e que sabe o que é padecer. Ali também podemos ler que a sua aparência ficaria de tal modo desfigurada que ele não pareceria atrativo a ninguém. Isso foi profetizado a respeito de Jesus. E ao compararmos o que dizem sobre ele, os registros do Novo Nascimento, do Novo Testamento, vemos que essas predições foram literalmente cumpridas. No trecho de João, capítulo 8, versículo 57, há uma certa indicação de que nosso Senhor parecia ser muito mais idoso do que realmente era. Estamos recordados de que ele, Jesus, disse: Abraão alegrou-se por ver o meu dia. Então os judeus incrédulos retrucaram: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Essas palavras foram dirigidas a quem pouco havia ultrapassado a casa dos 30 anos. Inclino-me por concordar com os intérpretes da Bíblia que argumentam, alicerçados nessa afirmação escriturística, que nosso Senhor parecia ter muito mais idade do que realmente tinha. Assim, pois não há registro de que ele alguma vez se tenha rido. Todavia, lemos que ele chorou à entrada do sepulcro de Lázaro. Jesus não chorou porque seu amigo tinha falecido, porquanto ele estava a ponto de ressuscitá-lo dos mortos. Jesus bem sabia, no instante seguinte, Lázaro haveria de retornar à vida. Não o motivo que levou Jesus a chorar. Não, o motivo que levou Jesus a chorar foi muito diferente disso, conforme haveremos de examinar juntos. Também ficamos sabendo que ele chorou defronte de Jerusalém ao contemplar a cidade pouco antes de sua morte. Esse é o quadro que os evangelhos nos fornecem. Sobre Jesus, espera-se que sejamos semelhantes a ele. Isso pode ser confrontado não somente com o mundo, mas igualmente com aquela jovialidade e vivacidade fáceis que tantos crentes parecem pensar que deveriam retratar o crente. Penso que você perderá de pronto esse notável e espantoso contraste. O Senhor não se parece em nada com essa atitude que tantos crentes assumem. Que maravilha, né? Então ele vai explicando o que é o choro espiritual, de quebrantamento, de uma pessoa quebrantada, de uma pessoa contrita, de uma pessoa perdoada, de uma pessoa que reconhece as suas mazelas, que reconhece os seus pecados, que reconhece as suas dificuldades, as suas debilidades espirituais, que reconhece a sua bancarrota, né? E ele chora, né? Tanto por si como pelos outros. Esse é bem-aventurado e esse será consolado na Nova Jerusalém quando Cristo voltar. Então é um material maravilhoso. E se vocês gostaram de mais uma super dica de leitura, deixa aqui nos seus comentários. Deixe o seu like, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acionem o sininho para receberem todas as notificações, tá certo? Mais uma vez, muito obrigado. Até as próximas exposições de excelentes obras e até os próximos vídeos, querendo Deus.